Salve, salve, meus amigos aqui do Café Cultural, da Rádio Mega Brasil, tudo bem com vocês? Tenho plena certeza que sim. Mais uma vez abrindo nossas câmeras e nossos microfones para a gente bater um papo sobre cultura, sobre arte, sobre consciência, sobre relacionamentos. Eu sempre falo, viu, Daniel, que bater um papo sobre cultura, sobre arte, a gente está falando de tudo, cara. A gente está falando de educação, a gente está falando de bem-estar, a gente está falando de relacionamento, de desenvolvimento. E são coisas que a gente precisa sempre incentivar. Eu acho que, infelizmente, a gente está passando por um momento, não somente aqui no nosso Brasil, mas no mundo, de muita falta de consciência. As pessoas estão muito egoístas e perdendo certas referências. E por isso que eu acho que o nosso bate-papo hoje vai ser muito gostoso. Mas eu quero, primeiro, Daniel, agradecer a tua vinda aqui no canal. Eu quero começar como eu sempre começo, não vou mudar. Eu tenho dado certo, coisa que dá certo a gente não muda. Então eu quero saber, antes de mais nada, quem é Daniel Massa por Daniel Massa? Caramba, já começa uma pergunta difícil, né? Mas... imagina. A resposta mais óbvia, Daniel Massa é poeta, escritor, professor de literatura e língua portuguesa no ensino básico. Daniel Massa é um estudante de psicanálise, de psicologia também. Nasceu no interior do Rio de Janeiro, numa cidade pequena, mora hoje na capital. E acho que já dá para mais ou menos, pelo menos, localizar assim, Daniel. Tem uma ideia. Daniel, deixa eu aproveitar, pegar o teu lado professor antes de mais nada. A gente viveu um período no Brasil, e não estou falando de últimos anos, estou falando de até bobeando últimas décadas, onde educação não foi muito incentivada. E o papel do professor, o papel da educação, eu acho que precisa ser sempre muito ressaltado, precisa sempre ser muito valorizado. Como é que você vê hoje, no ano de 2023, a relação do professor com as gerações, com os jovens, com os adolescentes, e a importância disso na formação de um cidadão melhor no futuro? Eu já estou em sala de aula há mais de 15 anos como professor do ensino básico, de escolas de ensino fundamental e médio, né? Mas eu comecei a dar aula muito jovem ainda, e com 19 anos eu já estava dando aula em pré-vestibulares, ainda no início da graduação, né? E eu tenho acompanhado, de fato, uma transformação, assim. Eu costumo dizer que o professor ele precisa ser, antes de tudo, um otimista, porque... como diria o sábio, né, deixemos o pessimismo para dias melhores. Então, a gente precisa, de alguma forma, acreditar que as coisas vão mudar, vão transformar. E a educação é o veículo pelo qual eu vejo essa transformação acontecer. Eu acredito que as novas gerações, por incrível que pareça, sendo otimista com esse contato diário, eu estou na escola agora, estou de aula daqui a pouco, elas são mais conscientes do que as gerações anteriores, inclusive a minha, tem 37 anos. Eu vejo gerações que se preocupam mais com questões sociais, com questões políticas, que são menos violentas e agressivas com a diversidade, seja ela de gênero, seja ela racial, seja ela cultural. Então, eu enxergo uma geração que tem crescido mais conectada com um progressismo, com uma forma de enxergar o mundo menos reacionária, assim, se a gente pode dizer. Legal, bom isso. Óbvio que a gente sempre tem forças que se opõem a isso. Mas essas forças, pelo que eu acompanho muito, elas quase nunca estão dentro das escolas, são sempre forças de fora das escolas atuando sobre as escolas com uma pressão, né? E daí vem, às vezes, a perseguição a professores, aí vem, às vezes, esses discursos violentos contra a educação, mas eu acredito que eles estão mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula. O ambiente da sala de aula é muito importante, né, Daniel? Eu acho que eu sempre tive professores fantásticos na minha vida. Eu acho que enfim, a minha formação até como jornalista teve muito a ver com os professores que eu tive na minha infância, que assim, o estímulo à leitura, o estímulo à redação, o estímulo ao debate, sempre foi fantástico.
A gente discute muito aqui no Café Cultural justamente isso, o quanto que é importante levar novos livros, novos autores para a sala de aula. Claro, eu acho que ler clássico é fundamental. Não tem como não ler Machado de Assis, não ler José de Alencar, por favor. Ninguém está falando isso aqui de forma alguma, nem seria louco de falar isso. Mas, assim, nós temos uma produção literária no mundo e no Brasil maravilhosa e dinâmica. Então, ou seja, levar novos autores, levar visões diferentes para a sala de aula, isso é formação, isso é integrar, sabe, a questão da cultura, a questão da arte, sabe, levar isso para a rua, falar, ver o que está na sala de aula tem que ser visto do lado de fora, o que está do lado de fora tem que ser debatido na sala de aula. Fazer essa integração é cada vez mais importante, né? E é interessante você falar isso, Sérgio, porque isso sempre foi uma angústia minha enquanto professor de literatura e escritor. Qual era a angústia que eu compartilhava? A gente começa, tradicionalmente, nas escolas, trabalhando com historiografia literária, primeiro que eu já acho que é um problema, o foco está muito mais no contexto histórico do que no texto. A gente usa o texto para se encaixar no contexto histórico, e aí na aula de literatura você fica trabalhando as escolas literárias, né? Então a gente começa lá com quinhentismo, com cartas, com documentos, sermões, assim, de mais de 500 anos escritos, com outra linguagem, e aí depois a gente vai para o barroco, vai para o romantismo, vai para o realismo, quando a gente chega, às vezes, no final do terceiro ano do ensino médio, dependendo do ano letivo, dos feriados, dos eventos, do vestibular, a gente consegue chegar, às vezes, na década de 60, na década de 70, e olha lá. Quando consegue, né? Quando consegue. Isso sempre me angustiou muito, porque eu via que era muito difícil formar leitores lendo sermões do Padre Antônio Vieira, lendo Gregório. Era muito difícil ter isso como primeiro contato, né, literário, às vezes, com um leitor. Está muito distante no tempo dele. Né? Sim, sim. E, ao mesmo tempo, a gente, como você disse, tem uma produção cultural e literária muito rica hoje, contemporânea, acontecendo. Os escritores estão vivos, né? Essa ideia de que o escritor está morto, está no passado. Não, os escritores estão produzindo, tem Instagram, os escritores são acessíveis para conversar, estão em diálogo. E aí eu propus aqui na escola uma inversão do currículo. Esse é o primeiro ano que eu estou fazendo isso, que é uma experimentação. A gente começa trabalhando com literatura contemporânea, o que está sendo produzido hoje. Então, por exemplo, eu trabalhei agora com uns alunos Torturado, eles adoraram, do Itamar Vieira Júnior, fez muito sentido para eles, né? Porque é uma narrativa também dinâmica, também com uma linguagem contemporânea. Aí trabalhamos poesia contemporânea, então fizemos seminários sobre diversos poetas, né? A Lilian Sais, a Valesca Torres, trabalhamos com Angélica Freitas, Ana Martins Marques, enfim, uma galera que está produzindo agora, né? Tá aqui na cena. E aí agora a gente fechou o bimestre lendo o Milton Ratum e lemos Cidade Ilhada, um livro de contos, para ter um romance contemporâneo, poesia contemporânea, e agora conto contemporâneo. E a minha ideia é descer na linha do tempo. Agora a gente vai começar a pegar a década de 90, 80, aí depois vamos pegar a década de 60 e 70, eu termino é mostrar como se chegou nos dias de hoje. Você mostra os dias de hoje e fala, gente, entenderam o que acontece hoje? Agora deixa eu mostrar para vocês como é que nós conseguimos chegar até aqui. Não, vamos ler Pero Vaz de Caminha. Não, é assim, pessoal, gente, é importantíssimo, tem que conhecer. Agora, que nem você falou, gente, vamos conhecer Machado de Assis. Você vai conhecer Machado de Assis, abre um Google da vida, tá lá agora. Gente, colocar um autor vivo, a cores, em 3D, mesmo que não seja ao vivo, mas que seja por uma... a gente conversa, chamamos autores para vir aqui na escola, a gente conversa com vídeo, né? É possível, eles vão ver e falar assim, gente, é possível, eu estou vendo alguém que escreve, alguém que publicou um livro. Gente, isso é fantástico, Daniel, fantástico. E a gente vai ler Machado de Assis, a gente vai chegar no romantismo, mas a gente vai chegar depois de passar pelo século XXI e século XX, né? Aí a gente vai chegar no século XIX. Eu espero que quando a gente chegue lá, é experimental, estou começando esse ano, então, né, por enquanto está maravilhoso, mas a experiência vai se efetivar no ano que vem. Eu espero que quando a gente estiver lendo, por exemplo, Machado de Assis, a resistência seja menor, eu já tenho leitores formados, leitores mais conscientes, né? Leitores com mais fôlego de leitura e com uma relação com a literatura de menos resistência, para que a fruição estética da leitura do Machado, que tem que ler o
Machado de Sim, é obrigatório. Ninguém está falando para não ler, por favor, muito pelo contrário. Mas a gente pode ler depois, com eles mais maduros, mais velhos, com um percurso de leitura. Eu acho que isso vai funcionar, eu estou otimista. Assim. Pô, tomara, cara, tomara. Eu fico contentíssimo em ouvir isso de você. Uma outra coisa, e tem uma coisa, né, o fato de você levar um autor, esse autor pode levar os livros dele. E aí o que acontece? Porque, mas eu vou pegar na internet, eu pego um resumo. Gente, eu vivi muito, eu tenho filhos. Eu vou pegar um resumo aqui na internet, muito mais fácil. E aí como que você controla, como que você fala, não pega o resumo, deixa eu te dar o livro físico. Não, pai, você tá louco, esse negócio aqui tem 300 páginas, não vou ler nunca. Agora, se o autor leva um livro, que ele tenha 100, 200, 300 páginas, pegar direto na mão de um autor um livro, nossa, você escreveu isso daqui, que coisa legal. Quer dizer, é uma outra relação, inclusive, com a obra, né? com o serviço chamado livro. Sim, e tem uma questão que eu também já venho implementando há alguns anos, que também vem dessa experiência, dessa frustração, porque o professor de literatura é um frustrado, né? Às vezes ele passa um livro, vai ler em casa, não lê, pega resumo, faz... Então, assim, o que eu comecei a fazer foi ler os livros em sala. Eu vou ler o livro junto com os alunos em sala, fazer uma leitura mediada, a gente vai ler coletivamente. O que é uma coisa também, são poucos os espaços de leitura coletiva hoje, assim. Isso é muito bonito. Eu diria ínfimos. É isso. E aí, a experiência que eu tenho é que, quando eu estou lendo em sala, eu tenho certeza que ele leu o livro. Sim. Porque se ele levar para casa, eu não tenho certeza. Eu posso... E aí a lógica funcionava quase como uma lógica punitivista, né? Vai para casa e lê, vai ter prova, senão você vai tirar 0 e você vai... E aí a relação com a literatura era uma relação de obrigação, não de prazer, era uma relação de avaliação, de imposição. Então, assim, lendo os livros em sala e debatendo coletivamente esses livros, cada um dando a sua impressão, capítulo por capítulo, isso tem funcionado muito bem, assim, pela minha experiência aqui na escola. Agora, inverter uma lógica de pensamento, né? Que às vezes ainda tem alguns colegas que pensam, nossa, mas eu vou perder essas aulas lendo o livro? Imagina! Você vai ganhar essas aulas lendo o livro. O mais importante que o seu aluno pode ter é ler, é ter contato com isso. Claro, sem dúvida alguma. Nossa, perfeito, Daniel, maravilhoso. Eu acho que assim, quebrar essas resistências da leitura. E aí, eu tenho certeza que esses alunos teus, quando chegarem em casa, vão pedir para os pais algum livro, sabe? E aí o pai não vai simplesmente falar, olha, pega aqui, toma aqui um laptop, toma aqui um tablet, e olha aí, não, pai, eu quero um livro. Eu quero continuar a leitura que eu estava em sala de aula. Às vezes eles pedem, inclusive, para mim, tem alguma coisa que você me indica, um outro livro? E aí eu percebo que está funcionando. E tem aqueles alunos que, de fato, não são grandes leitores, não se interessam pela literatura, mas eles estão tendo contato com o livro, eles agora estão lendo. De outra forma, eles não leriam, né? Com essa mediação coletiva, com esse espaço coletivo, eles também estão se tornando leitores. E eu tenho também dar uma pluralidade, né? Com literatura contemporânea, a gente trabalhou com quadrinho, com Maus, que, sabe, é um livro incrível. Trabalhamos também com Vidas Secas ano passado, e trabalhamos com romance também do Luiz Alfredo Garcia Rosa, contemporâneo. Aí agora, na outra turma, eles estão trabalhando no Quarto Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Então, a gente está sempre tentando dar uma pluralidade de vozes também. Porque você não vai gostar de tudo. Eu não gosto de tudo. Assim. Claro, não tem como, não é por aí. Né? Não é para ele gostar de... E aí você me lembrou, Daniel, eu sou um tantinho mais velho do que você, um tantinho mais usado do que você, e eu lembro que um dos primeiros livros, não foi um dos primeiros, mentira, mas foi foi talvez o primeiro livro que me marcou demais. Foi um livrinho bobo, chamado Para Gostar de Ler. Sim. Que era um livro de crônicas. Foi uma coleção, depois acho que teve até uns 20 e tantos, não sei. E o primeiro tinha um pintinho amarelinho na capa. E era Fernando Sabino, Carlos Drummond de Andrade, acho que Rubem Alves, e tinha mais um. Eram quatro cronistas. Era o Paulo Mendes Campos, talvez. Acho que Paulo Mendes Campos, exato. Gente, e eu lembro que até hoje, Daniel, eu faço questão de reler a crônica O Homem Nu de Fernando Sabino. E sinceramente,
eu caio na gargalhada toda vez que eu leio. O pessoal fala assim, mas você já leu quantas vezes O Homem Nu? E a minha resposta é, eu li menos uma vez do que eu deveria ler. Porque, gente, para gostar de ler, é uma coisa que precisa voltar. Eu não sei se existe ainda, eu acredito que não. Não, acho que não. A gente hoje, né, tem muitos livros didáticos, às vezes eles trazem algumas crônicas dentro. Né? Essas coleções, assim... a gente andou também com um período aí em que o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa Nacional da Biblioteca Escolar foram completamente esvaziados, né? Então a gente Exato. Tem um período complicado. E parece que agora está voltando. A gente vai ter um PNDE, PNLD, que são esses programas financiados pelo governo para compra desses livros, né? E difusão desses livros em escolas públicas. Então pode ser que a gente tenha novas coleções nesse sentido, que fazem todo sentido. Porque formar né? Formar leitor precisa de acesso, o livro tem que estar perto, tem que estar numa biblioteca escolar, tem que estar dentro da sala de aula, tem que estar em casa. Uma coisa que eu costumo falar muito com os pais que vêm às vezes conversar, meu filho não lê. E eu pergunto, você lê? Porque assim, como você pode formar um leitor se você não é um leitor? Exato. É difícil, assim, eu não consigo conceber isso. A sua casa tem livros? Exato. Lê, né? Você leva o seu filho numa livraria para ele passear. Isso é o primeiro passo, né? Dar o acesso. E as bibliotecas escolares nas escolas públicas, elas são talvez a principal fonte, né, de acesso a livros. Então a gente precisa investir nelas, a gente precisa investir nesse programa. Esse é um primeiro passo. E o segundo passo é fazer essas coleções que sejam direcionadas ao fôlego de leitura de um leitor em formação. Porque não adianta pegar só grandes clássicos ou grandes livros e fornecer para eles se não tiver ali uma mediação em que vá acompanhando. O Para Gostar de Ler era isso. Você fazia pequenas reuniões, ou a coleção Vagalume, né? Isso, fantástico. A coleção Vagalume era maravilhosa. Bandeira que é homenageado esse ano do Prêmio Jabuti, né? E, fantástico, formou gerações de leitores. O Fernando Sabino completaria agora 100 anos, né? 100 anos. Eu entrevistei aqui, você tem uma ideia? Eu tive a alegria de entrevistar um neto do Fernando Sabino, aqui no Café Cultural. Nossa, assim, e ele estava envolvido justamente nessa coisa do centenário. Gente, foi um bate-papo. Eu praticamente não o entrevistei, ficamos falando do avô dele o tempo todo aqui. Mas merece, né? Merece, né? Sim, tem uma relação com o Fernando Sabino, eu costumo dizer, eu sempre conto isso para os meus alunos. O Fernando Sabino curou o meu medo de escuro. Assim, olha só. Quando eu era criança, eu tinha uns 9, 10 anos, eu comecei subitamente a ter um medo de escuro. Eu não conseguia dormir. E aí, minha família apagava as luzes de casa, todo mundo ia dormir, eu ficava na cama e ficava rolando, aí ficava rolando até alta madrugada, quando tombava de sono, acordava com sono para ir para a escola, não estava rendendo. E aí, um dia, eu consegui comprar uma lanterninha nas lojas de R$1,99 e botar do lado da cama. E aí, quando eu percebia que todo mundo dormia, eu ligava a lanterninha. E aí, no início, eu falava, bom, tem uma luz, aí pegava uns bonequinhos, ficava brincando. Depois aquilo foi ficando meio entediante, né? E aí eu achei na estante de casa um livro, que era O Menino no Espelho, do Fernando Sabino. Tá, nossa, maravilhoso. Bom, vou tentar ler, né? E aí comecei a ler. E aí, quando eu comecei a ler, aquilo de alguma forma me tocou tão profundamente que eu devorava o livro, e aí continuava acordado na madrugada e dormia. Aí no dia seguinte, lia e dormia. Aí depois eu percebia que eu já estava lendo um capítulo só e já estava com sono, já estava lendo 2. Olha só. Eu já não precisava nem mais ligar a lanterna, assim. E aí eu perdi esse medo de escuro. Eu tinha medo, né, de falar com os meus pais, que eu tinha 9, 10 anos e estava com medo de escuro. E aí foi a literatura e foi o Fernando Sabino com essa leitura de madrugada, assim, acompanhando o Fernando, o personagem, que foi aos poucos fazendo perder esse medo, assim. Que maravilha. Não, isso que eu falo. Era acessível, entendeu? O livro estava na estante. Exato. Ele está próximo, né? Não, e essa relação que é importante, eu acho que a gente construir nossas relações, termos histórias para contar com um livro, onde o livro seja uma parte da nossa vida, sabe? Muito legal a gente lembrar de fato do nosso passado, lembrar da infância, lembrar da adolescência, e aí falar, mas tinha um livro.
e tinha um livro. Isso acaba dando uma crônica, viu? Mas eu quero bater um papo contigo, senão daqui a pouco também o pessoal me mata aqui, o pessoal da assessoria. Vamos falar um pouquinho da Biblioteca Indígena do Xingu. O que é isso? Como é que veio essa ideia? Como é que surgiu isso? Conta para nós, por favor, meu irmão. Então, essa ideia vem de uma demanda do próprio povo Cuicuro, que é uma etnia do Alto Xingu, né? E é um povo com o qual eu tenho contato através de uma relação de amizade há 10 anos, assim. Tenho uma amizade muito próxima com Tacumã Cuicuro, que é um cineasta importante, brasileiro, assim, uma figura ímpar que eu admiro muito também. E ao longo desses 10 anos a gente tem uma relação de amizade, proximidade. Tinha ido algumas vezes na aldeia, sempre que ele está no Rio de Janeiro a gente se vê. Né? E aí, quando foi em 2021, o Tacumã, junto com o Mutuá Meinaco, que é o diretor da escola indígena que fica dentro da aldeia Ipatse, né? Eles entraram em contato comigo com uma demanda. Assim, eles estavam com uma dificuldade em alfabetizar os jovens em português. Porque lá eles falam a língua cuicuro, né, tronco linguístico caribe, são alfabetizados em Caribe, as aulas, toda a vida deles é nessa língua. O português é uma língua estrangeira, que eles aprendem na escola. Né? Ok. E como os professores são todos indígenas, os jovens estavam com um pouco de dificuldade, às vezes, em aprender português, em se alfabetizar em português. E aí eles me chamaram para ficar 1 ano na aldeia, morando na aldeia, dando aula de português, né? Olha só, cara. Eu não pude aceitar, porque eu tinha compromissos, né, familiares, profissionais aqui, mas eu pensei, caramba, 1 ano eu não consigo ficar, mas de repente eu consigo passar 1 mês lá nas minhas férias, trabalhando e ajudando. E aí foi o que aconteceu. E diante disso, além das aulas, né, de alfabetização, de formação de professores, o Mutuá estava muito preocupado também com a formação de um acervo, para que os jovens, os estudantes e os professores, as pessoas da aldeia pudessem, né, consultar. E a ideia de uma biblioteca é uma ideia de uma ponte entre mundos, né? Porque você consegue, de alguma forma, reunir ali dentro expectativas, perspectivas, questões de diversas culturas ao longo do tempo. É uma viagem ao tempo, é uma viagem geográfica, uma viagem por culturas. E quando surgiu a ideia de montar esse acervo inicial, essa biblioteca, a gente pensou numa biblioteca não só como um acervo. A gente comprou 300 exemplares, fizemos uma vaquinha virtual. Esse dinheiro foi inteiro para a compra de 300 exemplares, mais ou menos, aproximadamente, mais o transporte, o frete, né? Porque a gente vai para o interior do Mato Grosso. Chegar na mão de quem precisa. Exatamente. Chegar dentro da aldeia não é tão simples assim. E a gente ainda comprou alguns materiais que a gente fez uma gráfica artesanal dentro da aldeia. Então, a gente comprou mimeógrafo, porque lá só tem energia com placa solar e é intermitente, depende do sol, a bateria descarrega. Aí compramos uns papéis especiais, aquele grampeador, grampo-canoa de fazer encadernação, guilhotina, né? E com esse material a gente ficou quase, né? A gente ficou mais de 20 dias na aldeia, trabalhando com formação continuada para professores. Então, se juntaram a mim o Rafael Zaca, que é professor de filosofia da PUC-Rio, a Lorena Fonte, que é professora de geografia, também do ensino básico. Fomos nós 3 para a aldeia, ficamos esse tempo na aldeia. Tivemos aulas com os professores, metodologia de ensino, muito baseado no Paulo Freire, assim, na ética freiriana, né, e tal, que fazia sentido para eles, para a gente, para esse diálogo entre culturas. Fizemos oficinas literárias também, que foi incrível. Nossa. E aí a gente abriu espaço para quem quisesse chegar, professor, aluno, o cacique apareceu para escrever crônicas, fazer pequenas traduções do Caribe para o português, trabalhar com poemas. E aí, no final, a gente ainda conseguiu fazer 2 livros de poemas artesanais, fizemos acho que 20 cópias de cada um nessa gráfica artesanal, de 2 autores, que deram mais fôlego nas oficinas, e fizemos o lançamento lá, no último dia, no final da biblioteca, né? E isso foi em janeiro de 2022. Aí agora, em julho de 2023, eu voltei lá. Voltei mais para rever os amigos, reencontrar as pessoas. Claro, que também, claro, né? E aí a biblioteca está lá, continua. Alguns livros chegaram, né, vieram para a biblioteca, outros livros sumiram, o que é ótimo também, porque quando um livro some, alguém está vendo. Alguém está, é verdade. Né, foi para algum lugar, e a biblioteca está lá enquanto acervo.
o que a gente tem tentado fazer é buscar parcerias, principalmente agora através de editais, né? Editais de cultura, parceiros, em que eles estão voltando ainda um pouco timidamente, mas felizmente estão voltando, né? Mas já com um horizonte, né? Então a gente está tentando, se inscrevendo, buscando apoio, buscando ajuda para que a gente consiga voltar à aldeia para mais oficinas literárias, aumentar o acervo, legal, cara. Melhorar a estrutura de acondicionamento do acervo, porque lá, né, é uma estrutura que não tem laje, é uma escola de madeira, então às vezes o vento, a poeira, a chuva, os insetos também vão de alguma forma deteriorando o acervo, mas foi isso, assim, no geral a gente fez um conjunto de ações junto com a Nossa, é maravilhoso, cara, maravilhoso. Uma coisa que as pessoas desconhecem totalmente e vem com um preconceito muito grande, mas os povos indígenas não têm literatura. É tradição oral, eles passam as histórias de tradição, mas não existe o registro como nós conhecemos da escrita. Existe, né? Na verdade, isso existe, que seja da forma dele, mas existe. Talvez não seja divulgado, talvez não seja na intensidade como é o nosso registro literário, mas existe e precisa ser conhecido, preservado e valorizado. Assim, óbvio que as culturas são majoritariamente orais, nos cantos, sim. Nessas questões. Mas já há algum tempo, os próprios povos indígenas têm uma preocupação na documentação da sua cultura, né? Exato, o que antes era feito quase sempre por antropólogos, né? Brancos que iam, documentavam e voltavam. Agora, os próprios indígenas estão de alguma forma, tendo uma atenção com isso. Então, a gente começa muito com o movimento de cinema, que a linguagem de audiovisual é mais tranquila, né? Eu achei mais fácil, mais acessível. Pode ser mais difícil tecnologicamente um domínio, né? Mas ao mesmo tempo ela consegue registrar em áudio, em vídeo, e parece que faz mais sentido que a gente tem um grande número de excelentes cineastas indígenas. Esse projeto começou com Vídeo nas Aldeias, lá atrás, uma ONG do Vincent Carelli, né? Que na década de 80 começou a capacitar indígenas. O próprio Tacumã, esse meu amigo, ele fez com 18, 19 anos essa oficina do Vídeo nas Aldeias, no início dos anos 2000, depois se tornou um cineasta, né? Continuou trabalhando no cinema a partir desse contato, né? E hoje eles também estão muito preocupados na documentação escrita, né? A gente tem o Ailton Krenak agora, um escritor indígena na Academia Brasileira de Letras, né? Como imortal, eleito. A gente tem diversos outros escritores indígenas, a Márcia Cambeba, o Daniel Munduruku, a gente tem muita gente bacana que já alcançou um sucesso, mas a gente tem muita gente jovem começando a produzir. E a ideia das oficinas era essa, era dar voz também para essa produção e mostrar e oferecer essa possibilidade de que eles se apropriassem também dessa escrita, da literatura escrita, para poder contar as suas próprias histórias, né? Com a voz, a partir da voz deles, né? A partir do que eles queriam contar, que são desde recontos dos mitos tradicionais, né? Das cosmogônicas e tal, mas também, às vezes, são histórias sobre o cotidiano, sobre o dia a dia, um trator na aldeia que encalhou, um mosquito de noite, uma história de pescaria. Então, assim, isso tem acontecido lá no Xingu, na aldeia Ipatsi. Outro grande amigo, Yamaluí Kuikuro, ele está escrevendo um livro que vai ser lançado ano que vem para uma grande editora, assim. A gente ajudou no livro, na tradução, né, do Kuikuro para o português, enquanto a gente esteve lá na biblioteca do Xingu. O Yamaluí esteve agora, aqui em agosto, no Rio de Janeiro, trabalhando no Instituto Moreira Salles. A gente fez um evento dele falando. E ele está escrevendo, né, está na finalização de um livro sobre a história do avô dele, que é o Narro, que foi um dos primeiros indígenas do Xingu a falar português, ainda no contato com as Vilas Boas, né? E aí o Narro, ele foi quase que um diplomata, assim, um tradutor e um diplomata das culturas xinguanas. Legal. Com esse contato com o homem branco. E é lindíssimo o livro, assim. Eu já tive a oportunidade de ler, a gente ajudou na tradução. É uma história fantástica, assim. Fico emocionado só de lembrar e de ver isso. E o Yamaluí já está pensando no segundo, no terceiro livro. Então, assim, isso que eu gostoso, né? Ou seja, a partir do momento que ele consegue concretizar a obra, ele fala assim, poxa, é possível? Vou dar mais um passo, vou dar mais um passo. Quer dizer, muita coisa que nós, às vezes, desistimos. Tá difícil, vou lançar um. Não, ele ao contrário.
Foi difícil, foi possível, eu fiz, vou fazer de novo. Eu acho que isso... E eu fico imaginando, Daniel, se um dia você conseguir colocar a cultura indígena, um livro indígena na tua sala de aula. Já imaginou, cara? Aí eu acho que vai ser assim, um coroamento do teu trabalho maravilhoso, né? A gente trabalha aqui com o Krenak, né? E com a Ailton Krenak, com Histórias para Diário Fim do Mundo, a gente está trabalhando aqui. Que legal. E ano passado a gente trabalhou com uma coletânea que é chamada Nós, que é uma coletânea... Agora eu posso estar falando besteira, talvez seja da Companhia das Letras. Depois eu tenho que conferir. Mas é uma coletânea que traz histórias, né, de mitos, histórias de origem, né, de diversos povos indígenas brasileiros. Assim, é bem bonita. E aí, no final, você ainda tem ali um pós-fácil que fala dessas culturas, desses povos. Então, a gente já conseguimos trabalhar aqui, assim. Ah, que maravilha, que maravilha. Daniel, eu sei que você tem que dar aula agora, eu não quero te ocupar também, não, já estamos há meia hora batendo papo, daqui a pouco o pessoal da técnica começa a falar, eu estouro o meu tempo toda hora, mas o pessoal está acostumado. Daniel, mas eu quero que primeiro, onde que as pessoas, o Fio d'Água está publicado, ou seja, as pessoas conseguem encontrar, onde as pessoas encontram o Fio d'Água, como que a gente consegue ter acesso à obra? Então, o Fio d'Água foi lançado em novembro do ano passado, vai fazer um ano agora, aqui no Rio de Janeiro, e foi lançado esse ano em abril em Manaus, na Banca do Largo, né? Então, ele já está aí rodando o mundo. Por sorte, o livro teve uma entrada muito boa, assim, então ele teve uma distribuição bem bacana, então dá para encontrar ele desde em grandes livrarias, né? Livraria da Travessa, Martins Fontes, mas online também a gente consegue encontrar ele no site da Editora Sete Letras. Na Amazon também, ele está disponível lá por várias editoras. Vi outro dia ele também na estante virtual. Enfim, dá para achar ele online em vários sites, várias livrarias, né, e editoras em geral. Legal. E quem quiser encontrar Daniel Massa, quem quiser ter mais informações sobre o professor, sobre o escritor, sobre o desbravador Daniel Massa, sobre o poeta Daniel Massa, onde que você está nesse mundão sem porteira para a gente encontrar? Eu acho que basicamente nas redes sociais, estou lá no Instagram, @Daniel Massa, também no Facebook, acho que são as redes sociais que eu acabo mais utilizando, e é por onde também às vezes eu divulgo os trabalhos, os próximos passos, né, que a gente está produzindo, seja de evento, enfim, seja de literatura, está tudo por lá, assim, virou quase que o nosso painel, né, de existência. Não tem como, né, por aí. A biblioteca lá do Xingu tem alguma rede, quem quiser conhecer? Tem, a gente tem um Instagram que a gente vai alimentando aos poucos, né, que é Biblioteca Xingu, @Biblioteca Xingu, e a gente tem um diário oficial que a gente escreveu, né, um diário oficial não oficial, escrito a 3 mãos de nós, professores que participamos dessa empreitada, né? Que é o Rafael Zaca, a Lorena Fontes e eu. Esse diário ele está publicado na revista Dobra, tem online também, Diário da Biblioteca do Xingu. Acho que o título é Entre os Filhos de Taugui. É como a gente se refere lá aos Coicuro, e está bem bacana. Um texto que a gente lançou no final do ano passado, se eu não me engano, pela revista Dobra, talvez saia uma tradução esse ano, mas lá a gente conta um pouquinho da experiência também. Eu acho que isso que é importante, Daniel. Registrar, nós falamos muito de registro, registrar essa tua experiência, porque eu tenho certeza que a informação gera formação, a formação gera movimento. Eu acho que as pessoas... por aí. A gente não pode nunca deixar quieto. Vou fazer uma coisa aqui, mas eu fiz, foi legal. Não. Registra, mostra, incentiva, e que eu tenho certeza é inspirador. E as pessoas vão se inspirar. E é a mesma coisa que nós falamos. É possível? Foi feito? Eu vou repetir, eu vou fazer mais. Meu amigo, eu quero primeiro te parabenizar pelo teu trabalho. Super legal, super necessário. Continue, não pare, seja na tua sala de aula, nesse teu projeto, que eu tenho certeza vai ser fantástico, as crianças vão ter gosto pela leitura, seja em estimular o registro dos nossos povos, que a gente precisa conhecer, não é como foi dito aí em passados, assim, mas eles não fazem nada, muito pelo contrário, quem não faz nada somos nós. Eles fazem muito, e a gente precisa conhecer, reconhecer, valorizar e aprender com eles o que fazer. E a gente faz muito e faz muita besteira, a gente precisa aprender muito com eles. Daniel, muito, muito, muito obrigado, cara, continue, receba meu abraço, por favor.
Eu que agradeço, foi ótimo, prazer e até a próxima. Com certeza, portas abertas para você, a hora que você quiser, só chamar, vem tomar um café com a gente. E você que quer fazer esse episódio do Café Cultural, meu muito obrigado. A gente volta logo, logo com mais um bate-papo, tenho certeza, tão gostoso como esse. Valeu, Daniel. Boa aula para você aí. Até mais. Obrigado, valeu.